vamos continuar, né? Continuando o trabalho. Nós falamos na live passada, falamos da terceira revelação, a terceira grande revelação de Deus, que é a doutrina espírita, o Consolador. Vocês verão ainda um pouco mais adiante, não hoje, o consolo que ela nos proporciona. Então, não há o que discutir. Ela é o Consolador prometido por Jesus e enviado pelo Pai. Vamos lembrar das três grandes revelações. A primeira, Moisés, que era a lei. Lei é dura, sempre é dura. A rigor, a lei a gente não modifica. É assim, cumpra-se, não tem outra saída. Então, a lei não dá para ficar, olha, é assim, mas eu vou tentar fazer de outra forma. Vai se dar mal. Então, Moisés era a lei, dura, firme. A segunda grande revelação, Jesus. Jesus veio mostrar que a lei deveria sim funcionar, vigorar, porque a lei é boa, não matar, não roubar, mas não por imposição da lei. Não mate porque a lei vai te punir. Não, o teu amor pelo próximo vai fazer com que você não o maltrate, não o agrida, né? Então, a segunda grande revelação foi a figura física de Jesus há 2000 anos atrás, quando ele nos trouxe o amor. E aí, a terceira grande revelação, a doutrina espírita, a razão. E aí ficou bonito, hein? Juntou a lei, que diz o que é que precisa ser feito, vem o amor, que diz, olha, tudo aquilo que precisa ser feito tem que ser feito com amor, cumpra a lei, né? Ame seu irmão, não maltrate seu irmão. E a terceira, que seria a doutrina espírita, que é a doutrina espírita, é a razão. Então, eu faço entendendo isso tudo, compreendendo isso tudo, ensinando isso tudo e fazendo cada vez melhor, porque é assim que todos nós vamos evoluir. Mas agora nós vamos falar de algumas ideias iniciais, né, que encontramos ao estudar a doutrina espírita, né? Os princípios básicos, alguns princípios básicos da nossa doutrina, mas sempre raciocinando. Sempre raciocinando. Aquilo que for dito, analisa, veja se é coerente, veja o que é bom, o que não for bom para você, joga fora, tá? Então nós vamos falar de alguns pontos. Estamos elencando aqui 10 pontos. Primeiro, que vamos abordar hoje é a existência de Deus. Mas existência mesmo não porque meu avô me ensinou, minha avó me ensinou. Não. Vamos raciocinar sobre Deus. Segundo, existência e imortalidade dos espíritos. Aí serão pontos a serem abordados com um maior número. Depois, terceiro, a comunicabilidade dos espíritos. Quarto, pluralidade de existências. Depois, pluralidade de mundos habitados. Depois, fé raciocinada, lei de causas e efeitos, evolução espiritual, moral de Jesus e, finalmente, a verdadeira religiosidade. Não religião, religiosidade. Então hoje vamos abordar sobre a existência de Deus, tá? Vamos falar, aqueles que são espíritas, que já estudaram, leram isso nos livros básicos da doutrina, vão recapitular as coisas que vamos dizer, mas aqueles que não estão a par da doutrina, é uma informação nova, né? Então raciocinem sobre isso. Primeiro, existência de Deus. Então vamos elencar. Primeiro ponto, não pode haver um efeito que não tem uma causa, né? Aconteceu uma determinada coisa, bateram no meu carro, está amassado. Bom, alguém bateu, né? O amassado no meu carro é um efeito. Quem é o dono da causa?
Um sujeito que passou assim e bateu. Então, não existe efeito, não existe que não tenha uma causa. Então, nós vamos ver que em todos os aspectos que se analise o universo, esse universo maravilhoso, né, que a gente consegue alcançar, é inevitável concluir que tanta complexidade não poderia deixar de ter sido originada por uma causa extraordinariamente inteligente, grandiosa, o nosso Criador, né? O efeito deve ser proporcional à causa. Então, quem causa alguma coisa, normalmente aquilo que eu vou provocar de efeitos não será nada grandioso. Por quê? Porque nós somos pequenos ainda. Então, o efeito tem que ser proporcional à causa que lhe deu o surgimento, né? E por conseguinte, pela exuberância desse efeito, né? Esse universo, tudo isso, a vida, os seres, toda essa grandiosidade, a gente conclui pela excelência dos atributos desse Criador, né? Então é por isso tudo que a gente começa a tirar conclusões pequenas, porque estão aí compatíveis com aquilo que nós somos por enquanto, ainda pequenos, mas conseguimos formar uma pequena ideia, uma pálida ideia de quem é o Criador. Então, vamos nos reportar ao Livro dos Espíritos. A doutrina espírita surgiu a 18 de abril de 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então é o pontapé inicial da doutrina, né? Essa codificação feita por Allan Kardec a partir de manifestações inúmeras, incontáveis, de espíritos que vieram trazer essa informação. Então, a primeira pergunta, a doutrina espírita começou com uma pergunta feita aos espíritos: que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus. Que é Deus? E aí a resposta é assim: é a inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Então ele é a inteligência maior e tudo deriva desse Deus, né? Então nós vemos um conjunto universal de leis, por exemplo. Eu entendo Deus dessa forma. No passado eu imaginava um Deus da maneira que está lá pintado nas capelas, né? No teto lá das capelas. Mas hoje eu entendo como um conjunto universal de leis. Leis que vigoram em todo o universo, né? Lei de amor, fraternidade, reprodução, tudo. Eu posso entender também como uma força cósmica, uma força criadora. Entenda da forma que quiser. Ele é Deus. Essa força é Deus. É o Criador de tudo, que nos ama, que nos fez aparecer, surgir, né? Então, nós criamos no passado um Deus antropomórfico, ou seja, criado à nossa imagem e semelhança. Está lá na Bíblia que nós somos criados à imagem e semelhança dele, mas não, ele é que foi criado à nossa imagem e semelhança, né? Então nós concebemos a ele uma figura humana, e não só a figura, mas também os atributos humanos que estão aí conosco, as nossas falhas também, né? Os nossos problemas. Então, por que surgiu essa figura? É porque era uma necessidade, e ainda é para muitos, em século XXI. A necessidade de ter, né, algo, uma forma, como se estivesse materializando Deus, para dizer, ó, ele está aí. Quando na verdade ele tem que estar aqui, né? Não só aqui, mas em tudo. Então eu não preciso da figura de Deus. Eu consigo ver Deus em todas as situações, em todos os episódios, no meio de todas as pessoas. Vamos a uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 4, que ele diz assim, a pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Bom,
A resposta é num axioma, numa premissa, tá? Que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Então procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a razão vai responder. Alguma força criadora fez, né? E grande, grandiosa. Então não foi o homem. Para crer-se em Deus, basta a gente lançar o olhar sobre essas obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. Então, vamos passar a entender que é o nada, o acaso. Mas o acaso não pode fazer nada, né? O acaso é nada. Então, vamos ver aqui. Se você fizesse uma viagem pelo espaço, se encontraria com a obra de Deus? Você veria Deus? Estou viajando no espaço, numa cápsula. Tá? Então, eu consigo me encantar com essa obra de Deus? Eu acredito que sim, né? O que eu vou falar não é provado. Há possibilidade de ser diferente. Mas disseram que o primeiro homem a sair da Terra e dar uma volta em torno da Terra, portanto no espaço, o nome dele era Yuri Gagarin, um russo. Tá? No ano de 1961, ele se tornou o primeiro astronauta, saiu da Terra. E afirma-se que ele teria dito, o russo: fui ao espaço e não vi Deus. Não é certeza que ele tenha dito, né? Por quê? Porque Gagarin era cristão. E Helena, sua filha, até afirmou que ela foi batizada. Né? O pai fez questão que ela fosse batizada. Então, pode ser que Yuri Gagarin, né, não tenha entendido a obra de Deus. Ele viu aquilo tudo, mas procurando uma figura. Bom, onde que está Deus aqui? É tudo vazio, é tudo longe. Talvez seja isso. Mas outra possibilidade. Afirma-se que em uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, da Rússia na época, né? União Soviética, com o fim, era comunista, com o fim de desenvolver propaganda anti-religiões, porque eles, comunista não é muito chegado a determinados valores, né? Família, religião, aquela coisa toda. Então, nessa campanha feita lá, no sentido de desvalorizar as religiões, um líder soviético, conhecido como Nikita Khrushchev, teria comentado dessa forma: nem Gagarin, que voou pelo espaço, viu Deus em lugar nenhum. E essas palavras poderiam ter sido atribuídas a Gagarin, por quê? Porque ele era super conhecido naquela época. Então ele era reconhecido por todo aquele povo. Então, para diminuir a religião, poderiam ter colocado essas palavras na boca de Gagarin. É bem possível, sim. Vamos para mais uma pergunta. Na pergunta número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo? Instinto, está aqui por dentro. Que todos os homens trazem dentro de si quanto à existência de Deus. Bem, que dedução a gente pode tirar? A resposta é a de que Deus existe. Se em todos está aqui dentro esse entendimento, é de que Deus existe. Vamos recordar que essas perguntas e respostas aconteceram por volta do ano 1857, tá? Então, a dedução que se tira é que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? A espiritualidade respondeu. E ainda como consequência do princípio, não há efeito sem causa, né? Isso está em nós, a gente sempre querendo respostas. Então, estudiosos afirmam, estudiosos, cientistas, que enquanto lá no passado nós
reunidos em pequenas tribos, meia dúzia de pessoas lá, o homem não teria muito se preocupado com a busca de um Deus. Nós vivíamos numa comunidade bem restrita, né? Era família, praticamente. Os desvios nossos, as irregularidades, eram coibidas, punidas pelos próprios familiares. Então não precisava de um Deus, não. A gente já recebia a coça do pai de imediato. Depois começa a surgir o aumento dos grupos, as comunidades maiores, e teria feito com que o homem procurasse algo que poderia fiscalizar, punir os desvios. Por quê? Porque agora era mais difícil controlar, né, as pessoas. O grupo agora era muito maior, então começaram a procurar uma figura que pudesse, e que aí teria surgido uma grande possibilidade, o Deus moral, aquele Deus punitivo, né? Era uma forma de coibir as pessoas. Ainda, em razão de inúmeras encarnações e desencarnações, então, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, o homem, já naquela época, óbvio, trazia dentro de si ideias que fugiam àquelas que ele encontrava no mundo material onde vivia, no íntimo. Opa, tem coisas lá aqui dentro que eu não estou conseguindo entender, né? Ele sonhava, por exemplo, no sonho ele viajava, no sonho ele resgatava imagens, por exemplo. Então começa a surgir uma ideia de algo fora, Deus, né? Então daí o sentimento instintivo da existência dessa força maior, né? Pergunta 6. Ele diz assim, ou pergunta assim: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto de educação, resultado de ideias já adquiridas? Educação? A espiritualidade responde: se assim fosse, por que existiria, isso aí 1857, por que essa ideia existiria nos vossos selvagens, muitas vezes escondidos no meio das matas, nunca viram civilização nenhuma, né? 1857. Então, se esse sentimento dessa existência de um ser supremo fosse somente produto de um ensinamento, ele não seria universal. Mas chegava até os selvagens, os indígenas. Então, vamos ver aqui uma pergunta que questiona a presença de Deus, tá? É a pergunta 7 no Livro dos Espíritos. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria, né, a origem, tentar ver a origem das coisas, poderia achar nessa origem a causa primária da formação das coisas, como se a essência da matéria fosse a causadora de tudo. E a resposta então vem: mas então qual seria a causa dessa primeira propriedade? Tem que ter uma origem, né? É indispensável sempre uma causa primeira. Não dá para pegar uma carona nela e achar que tudo deriva dela, mas ela vem de onde? Então, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito como causa, como se fosse causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma outra causa. Então estamos tentando raciocinar a presença de Deus, né? Dessa força. Ainda questionando a presença de Deus, na pergunta 8, foi feita assim: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária, primeira coisa que gerou tudo, a uma combinação fortuita da matéria, ou, de outra forma, ao acaso? E a resposta é: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Acaso é nada. É nada. Nós
quando vemos isso, lembramos, por exemplo, do início da doutrina, quando haviam as batidas nas mesas para chamar a atenção, e o Kardec, Hippolyte Léon ainda, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, foi chamado e ele via lá as batidas na mesa. Bom, tudo bem, é uma questão de magnetismo, tudo bem e tal. Mas quando vem alguém e diz a ele: Hippolyte, as mesas que estão batendo, elas falam. Opa, então aí não. Aí existe uma inteligência. Então aí eu vou estudar, Então, nada é por acaso. Nada. E aí, essa manifestação, Kardec, bom, esse barulho não é por acaso. Está sendo provocado para transmitir uma mensagem, Então, a harmonia existente no mecanismo desse universo infinito patenteia combinações e desígnios determinados. Nada está solto por aí. Nada acontece por acaso. E por isso é que revela um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já deixaria de ser acaso, Então, vamos pensar o seguinte: você pega as peças de um relógio, o relógio de pulso, põe dentro de um saquinho e chacoalha aquele saquinho, chacoalha. Você acredita que em algum momento você colocará a mão dentro do saquinho e estará montado um relógio? O acaso, como estão dizendo, o acaso poderia fazer isso. E mais do que um relógio funcionando com exatidão. Será que o acaso produziria isso? Se alguém disser, pode, então tudo bem. Só que não podemos esquecer que alguém fabricou aquelas pecinhas que eu coloquei dentro do saquinho e que fazia parte de um projeto que levaria à construção de um relógio que funcionaria com exatidão. Então, acaso, não tem isso aí. Pergunta 9. Diz assim, ou a pergunta: em que é que, na causa primária, que é Deus, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E aí eles respondem assim: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, porque ele não encontra resposta. Ele sempre foi a última palavra, o homem orgulhoso. Por exemplo, acontece muito no meio dos cientistas, Acontecia, a coisa parece que melhora. O cientista tinha a última palavra, ele era dono da última palavra. E quando surge algo que ele não tem resposta, ele não acredita. Isso aí não funciona, Por isso, então, é que se denomina a si mesmo, ele, de espírito forte. Não, eu sou o maior, Pobre ser, diz a espiritualidade, que um sopro de Deus pode mandá-lo embora. Então, o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar a natureza, o que a natureza produz. A causa primária, logicamente, é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria, a inteligência, tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, Deus, seja qual for o nome que der. Tudo vem dele, tudo é obra dele, inquestionável, Então, quando ele diz que pela obra se reconhece o autor, vamos pensar num quadro pintado.
e de repente alguém me mostra um quadro, aquele quadro pesado, pinceladas terríveis, tinta forte, tudo ali meio horroroso, né? Meio complicado. Eu olho aquela tela, eu fico arrepiado, né? Pinceladas grosseiras. Será que esse pintor estava, pelo menos naquele momento, será que ele estava em paz? Ou será que ele estava muito agitado? Normalmente agitado. Por quê? Porque a sensibilidade de um pintor expressa aquilo que ele carrega dentro de si, né? Um cientista, por exemplo, sem um crescimento moral, ele é capaz de aplicar todo o seu conhecimento, toda a sua ciência para fabricar uma bomba. Um cientista com um crescimento moral não faria. Não, isso eu não faço, né? Se alguém vem e me diz, olha, meu pai foi ao hospital, chegou lá, foi passar pelo médico, ele estava passando muito mal. O médico falou, olha, a consulta custa tanto, o senhor tem como pagar? E meu pai não tinha. E ele mandou meu pai embora. Como que é esse médico? A gente vê pela obra como é o autor da obra, né? E Deus é dessa forma. Como que é essa obra maravilhosa, né? Agora há pouco mesmo estava vendo aí a lua de hoje. Agora já não, mas no começo ela estava toda vermelha, bonita, chamando a atenção. Deus estava lá. Mudou de cor. Está clara? Deus continua lá, né? Pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aqui dentro, Deus, como que ele é? E a resposta é, falta sentido para nós ainda. Nós somos pequenos ainda, né? Não que na doutrina exista mistério, mas nós não temos como alcançar Deus. É difícil, né? Nossa pequenez. Então não existe mistério, mas existe falta de condição nesse momento. Nesse momento. Com a nossa evolução, ao longo de várias encarnações, nós chegaremos a entender, sim, esse Deus, né? Vamos compreender, sim. A pergunta 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Como que ele é? Aí a resposta é, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Aí ele vai conseguir. Quando nós formos falar de espírito, nós vamos ver que fomos criados, todos nós, numa condição bem precária, né? Simples e ignorante. E nós vamos mostrar, na exposição sobre existência de espírito, que nós vamos subindo uma escala, uma escada. Existem várias escalas nos espíritos, e que vai explicar, por exemplo, a figura do que entendemos como sendo o demônio. Sabe que provavelmente, não digo todos, porque nem todos desde o início voltaram-se para o mal, mas nós podemos ter sido o demônio no passado. Nós estamos subindo. Enquanto eu não sei, faço mal, e aí eu sou até tomado pelo entendimento geral como um demônio. Mas fique tranquilo, no final da subida nós seremos anjos. Aí a coisa melhorou, né? Então, dá para compreender nessa pergunta o mistério da divindade? Olha, quando a gente tiver tirado essa complicação que é a matéria, ou seja, essa grosseria que está aqui, aí a coisa melhora, né? Ele diz, quando pela sua perfeição, ou seja, melhorar-se, se houver aproximado de Deus, ele o verá em termos, né? Não dá para ver Deus, muito embora dê, e o compreenderá. Por que dá para ver Deus? Se eu vou buscar aquela figura, não dá. Aquela figura que trazemos do passado. Entretanto, eu mesmo agora falei, eu vi Deus na lua, eu vi Deus no alimento, eu vi Deus na alegria, eu vi Deus na música, eu vejo Deus nas pessoas, e eu vejo Deus em todas as situações. Mas aí, quando compreendermos realmente Deus, e aí a doutrina nos dá essa oportunidade de compreensão, eu consigo ver Deus
na doença que está aqui dentro, no mal que me acontece. Não que ele provoque. Quem provocou fui eu. Desequilíbrios meus, né, provocaram um problema físico, seja o que for. Mesmo que não tenha provocado, eu vejo Deus, por exemplo, na minha partida, uma doença que atingiu normalmente, porque eu começo a compreender que Deus me colocou no mundo material para seguir nessa experiência evolutiva. E, no mundo material, nada sobrevive. Tudo vai se perder. Ou seja, esse corpo não vai ficar aqui para sempre, não. Daqui a pouco está indo embora. Então eu consigo compreender Deus na exatidão das leis. Eu consigo entender Deus no cumprimento dessas leis. E não tenho que me revoltar, né? E outras coisas eu faço, gero em mim um mal e aí sofro a consequência. Eu vejo Deus como essa lei que funciona de uma forma magnífica, né? Não tem como contornar. Então, na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes esse Criador com um ser físico, antropomórfico, como nós falamos, e transfere a ele as suas imperfeições, né? Mas, à medida que se desenvolve, vai começando seu sentimento moral, né? Seu senso moral. Ele vai começando a ter um pensamento diferente. Nós estamos raciocinando um Deus, exemplo, hoje, diferente daquele Deus do Velho Testamento. Por quê? O Deus do Velho Testamento era aquele Deus que pendia para um exército em detrimento de outro. Olha que coisa, né? A preferência de Deus por uns e não por outros. Coisas que carregamos ainda nos dias de hoje. Vejam, uma partida de futebol. Vão entrevistar o jogador, o time dele ganhou. Ele fala, nossa, hoje temos que agradecer a Deus porque ele esteve conosco. Estava com ele e não estava com outro. Será que é isso? Então nós vemos Deus, ainda confundimos, né? Esse Deus não participa dessa forma. É um conjunto de leis, está aí funcionando. E não adianta eu querer subornar esse Deus. Não tem como. Não há como. Então, quando vamos crescendo, aperfeiçoando, vamos entendendo esse Deus, vamos entender por que Jesus, por exemplo, disse assim, frase de Jesus, eu e o Pai somos um. Essa frase de Jesus levou a igreja, lá no quarto século, a chegar à conclusão que Jesus era Deus. E aí ficou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Isso foi no Concílio de Nicéia. Então, essa frase de Jesus está nos dizendo o quê? Eu e o Pai somos um, ou seja, temos a mesma ideia. Eu busco estar em contato com Deus. Eu quero estar junto com Ele. É como se eu fosse uma coisa só com o Pai, né? Então, e Jesus ainda corrigiu, né? Corrigiu o modo de dizer. Quando ele disse, o Pai e eu somos um, que a igreja viu nisso e o levou na condição de Deus, a mesma igreja não levou em consideração quando o rapaz rico chega até Jesus, o mancebo rico, e diz assim, meu bom Senhor. E Jesus diz, por que me chamais de bom? Bom só o Pai. Ali ele estava dizendo, eu não sou Deus, né? Mas tudo bem. Pergunta 12. Diz assim, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. É verdade? E aí a resposta, de algumas sim. Por quê? Porque nós não conhecemos as virtudes. Se formos falar das virtudes, quais são as virtudes que você conhece? As virtudes que eu conheço. A humildade, a fraternidade, tem que ser uma pessoa fraterna, uma pessoa que ama, uma pessoa honesta, virtudes maravilhosas. Mas quanto mais evoluirmos,
será que não vão surgir à nossa frente virtudes que sequer imaginamos? Deve ter muitas, que não nos passa pela cabeça ainda. Por isso que a resposta é, de algumas, sim, sim. O homem as compreende melhor à proporção que vai se elevando, né? Pergunta 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, respondeu o Espírito, né? Porque você acredita abranger tudo. Agora, sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então não temos condição, né? A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo, total, todas essas perfeições que vocês falaram, né? Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, grandiosa, sem fim, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Olha como a gente vai chegando a avaliações de Deus que no passado a gente não fazia. Quem é Deus? Deus é aquele ser que nos acompanha, que nos aponta o dedo, você fez isso, você fez aquilo. Deus não é isso, não pode ser isso. Deus é grandioso, né? Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Uma pequena falha, ele deixou de ser Deus. Deus infinitamente bom e justo, nos ama, mas na visão ainda de religiões, de um modo geral, ele nos manda para o inferno. Então aí a coisa começa a pegar, né? Como que Deus, infinitamente bom e justo, manda um filho para o inferno? Mas você errou. Errei porque não sabia. Como é que fica? Deus, um dos atributos é a presciência. Ele sabe antes. Se ele sabe antes que eu vou para o inferno, por que me criou? Não é bom do jeito que a gente imaginava. Aí cai por terra, deixa de ser Deus, né? Sabemos que não é assim. Deus é eterno. Se tivesse tido o princípio, ele teria sido criado por outro, e esse outro seria Deus. É imutável, porque se estivesse sujeito a mudanças, as leis dele estariam aí mudando, né? Então ele é imutável, não tem o que mudar, porque Deus é natureza, Deus é tudo. Então, se houvesse mutabilidade nisso tudo, bom, qual será a próxima estação do ano agora? Bom, eu sei que a próxima vai ser inverno. Não, mas talvez não seja. Como é que fica, né? Então Deus, a natureza, as leis são imutáveis. Não se modificam essas leis. Por exemplo, né? Vamos pensar aqui num caso. Jesus foi concebido através do Espírito Santo, né? Dentro da visão que foi colocada lá atrás, lá no passado. Bom, então Deus, no surgimento de Jesus, ele mudou a lei. Por quê? Porque nós sabemos muito bem como que é gerado uma pessoa que vem. E para ele foi mudada a lei? Então essa lei é mutável? Não. Então tem alguma coisa aí, né? Deus é imaterial? Sim, é imaterial. Se fosse material, estaria sujeito a modificações, alterações. Deus é único? Óbvio. Por quê? Imagine se tivesse mais deuses. Se ele tivesse sido criado por um outro, então teria um outro Deus antes dele. E se tivessem outros deuses, como se acreditava, né, entre os pagãos, é Deus da guerra, é Deus da lua, é Deus não sei do quê, cada um ali no seu quadrado, né? Um não poderia interferir no outro. Mas se tivéssemos vários deuses, cada um teria que comandar um determinado pedaço, né?
é como num campo de batalha. Num campo de batalha, aquele regimento, aquele segmento, ele é comandado por um general. Por quê? Ponha dois para comandar. Um diz, avance, o outro diz, recue. Como é que fica? Então, não pode ter duplo, triplo comando de forma nenhuma. Então, Deus é único, não pode ser diferente. É onipotente, pode tudo, ele é único, ele pode tudo. Soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial, né? Sabedoria dele, que nos dá essas leis divinas, revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores coisas, essa sabedoria. E não permite, se duvide, né? Nem da justiça e nem da bondade de Deus. A chuva cai sobre quem? Sobre todo mundo. Então, Deus criou tudo para todos. Não fez distinção. O tempo. Como que é o tempo? 24 horas por dia? Tá. Olha, Bill Gates tem 24 horas por dia. E eu, 24 horas por dia. Ele poderia ter muito mais para aproveitar a riqueza que ele tem. Mas não, é 24 horas por dia. Ele tem a sua vida fixada, seu período. Então não faz distinção nenhuma. Injustiças que acontecem são obras do homem. Deus deixou a terra para que ela produzisse alimento para todo mundo. E aí, hoje, como é que fica? Tem gente morrendo de fome, tem gente com muita terra, ficando bilionário. Bom, mas é que aí, ao longo do tempo, o homem, né? Deixa eu pegar essa terra para mim. E o outro? O outro que se vire. Depois eu contrato como empregado. Então, os desequilíbrios com relação à programação que Deus fez, o desequilíbrio é obra nossa, sem sombra de dúvida, né? Foi levantado ainda uma questão, por exemplo, na pergunta 14, que ele fala de uma doutrina chamada panteísta. Panteísta. Essa doutrina afirma que tudo, eles perguntam aos espíritos, tudo que existe no universo é Deus. Então, a matéria aqui é Deus, Deus, você faz parte de Deus, tudo é fragmento de Deus. E aí eles respondem, não, vocês estão confundindo tudo. Deus é a origem, todo o resto é consequência, né? Então essa doutrina não faz sentido. Imagine se, usando sempre a razão, a lógica, imagine que fôssemos parte desse Deus, pedacinhos retirados desse Deus, e que agora está aqui, né, nesse corpo tal, e que depois voltaríamos a Deus, né? Deixaríamos de existir para voltar à origem. Como explicar as imperfeições que nós temos? Esse egoísmo, por exemplo, esse orgulho, por exemplo, essa vaidade, por exemplo. Então tudo isso veio de Deus, porque se eu sou um pedaço dele, Deus é isso que eu sou. Não faz sentido, né? Usando a razão. Então, mais uma pergunta aqui, vamos ver. Pergunta 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes dessa divindade? Foi isso que eu falei agora. Não faz o menor sentido. Deus seria imperfeito. Deus seria mutável. Por quê? Porque ele desfaz, volta à origem, daqui a pouco ele distribui de novo. Então são conceitos equivocados. Viram? Só nessas questões que levantamos, pessoal, como a gente não aprendeu ao longo dos séculos a pensar em Deus. Nós ficamos restritos àquele Deus que os nossos pais falaram. Aquele Deus que punia. Cuidado, Deus vai mandar para o inferno. Olha, Deus vai te apontar o dedo. Não faça isso. Deus te acompanhe.
né? É bonito, Deus te acompanhe, mas Ele não vai estar acompanhando, não. Você que acompanhe Deus através das leis, no cumprimento das leis, né? Então, hoje temos, através da doutrina, a capacidade de entender um pouco mais, óbvio, limitado àquilo que nós somos hoje, pequenos ainda. Mas consigo ver Deus, nós conseguimos ver um Deus muito diferente do passado. Eu raciocino Deus. Dentro da minha pequenez, eu consigo pensar um pouco nesse Deus e ver um Deus diferente, né? E dá para entender dessa forma. Dá para entender. Agora temos que analisar, pensar, discutir conosco, conversar com as pessoas. Tudo isso é importante. Mas entender que Deus, limitado àquilo que imaginávamos no passado, é muito complicadinho, né? Então, para encerrar, pessoal, Paulo Serrato, Maria Linda, Landinha, todo mundo aí, Expedito, abraço Expedito, Lindalva, Flori, Creuza Leão. Então, para encerrarmos, nós vamos ler um texto que eu peguei, achei maravilhoso, não sei a origem, né? Não sei o autor desse texto, mas prestem bem atenção nesse Deus que esse autor fez e que, olhando a obra dele, eu digo, esse autor é fantástico, é muito bom. Viu como eu consigo ver o autor através da obra? Está aí. Ele diz assim, olha, para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto nem é definitivo. Já mudei o meu do passado, né? Está em constante evolução. Eu estou evoluindo cada vez mais em entendimento de Deus, muito embora seja tão pequeno ainda, né? Ele continuou, o conceito de Deus modifica-se com o tempo, resultado de ampliações sucessivas de um conceito inicial, de abordagens complementares que destacaram aspectos diferentes de Deus, não considerados até então, e também de visões contraditórias que expuseram as limitações de explicações utilizadas em determinado momento. Então, esse entendimento de Deus vai mudando. Não que Deus mude, óbvio, é imutável. Agora, o que muda é a forma como eu entendo Deus. E graças a Deus, graças a Ele, vai mudar sempre, né? A compreensão de Deus, essa pessoa continuou, alcançada por uma pessoa, é a possível em face do seu conhecimento e do conhecimento do seu grupo social. A visão histórica mostra que vários conceitos de Deus, aceitos em um determinado período, foram sendo abandonados na medida em que deixaram de atender às expectativas das pessoas e de seus grupos sociais. Daí, um parentezinho, a necessidade de sempre estarmos estudando, pensando, questionando, raciocinando. Por quê? Porque milhões de pessoas pararam no tempo e continuam entendendo o Deus lá dos judeus, lá atrás, aquele Deus que punia, aquele Deus que manda para o inferno, e continuaram parados no tempo. Daí a necessidade de estarmos sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre pensando além. O texto diz assim, Deus foi aos poucos deixando de ser um Deus entre muitos deuses. Que foi? Deixou de ser o Deus de um só povo, era só do judeu, né? O que comandava os exércitos e esmagava os inimigos. Então os inimigos eram inimigos de Deus também, né? Deixou de ser o Deus imprevisível em suas ações, que a todos castigava. Como castigava, né? Eu lembro de uma passagem, eu não vou lembrar o nome da figura, o nome dessa pessoa, mas quando Moisés, não vou lembrar agora o nome,
quando Moisés recebe a tábua dos mandamentos, depois foi pedido para que ele, a espiritualidade pediu que ele fizesse uma arca, um tabernáculo, onde colocaria ali a tábua dos 10 mandamentos e era Deus ali presente. Não poderia tocar na arca a não ser os de uma determinada tribo, que seriam os levitas. Mas aí, num dado momento, não poderia tocar, ninguém poderia tocar, só os levitas. E aí, num deslocamento dessa arca, de repente, tinha lá toda uma forma de transportar, aquela coisa toda. De repente a arca pendeu. Eu vou depois lembrar dessa história direitinho, o nome, para falar para vocês. A arca pendeu e ela ia cair. E um rapaz, que é esse que eu não lembro, ele correu para segurar a arca, para que ela não se espatifasse no chão. E aí vem lá do alto um raio e paf, matou o fulano. Por quê? Porque era proibido ele, porque ele não era levita, ele não poderia nunca ter tocado a arca. Então Então deixou de ser o Deus imprevisível em suas ações, que a todos castigava. Está lá na Bíblia, Deixou de ser o Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deus está olhando, hein? Deus isso, Deus aquilo. Deixou de ser o Deus de uma igreja. Não é Deus de uma igreja. Como Jesus também não é um Jesus, um mestre de uma igreja. É do mundo todo, de nós todos. Então deixou de ser um Deus de uma igreja refém de concepções doutrinárias, dogmáticas. No entendimento do Espiritismo, Deus não se relaciona ao mágico. Não tem mágico. Vou pedir, Deus vai aqui te curar. Não vai, não é isso. Deus não está de plantão, Não está. Ao místico, ao divinal, ao sacro, ao infinito, ao absoluto. Deus não é matéria, nem energia. Ele não tem uma forma definida. Deus não está restrito a uma pessoa, não. Por mais evoluída que seja, como no caso Jesus, Jesus, grandioso, mas ele é uma individualidade. Ele é um espírito, como nós, só que com uma evolução muito maior. Continua o nosso amigo que escreveu isso. Deus não está no céu. Muita gente olhando lá, Deus está lá no céu, Ele está nos seres. Deus está aí com você, comigo, com todos nós. Mas não se confunde com os seres. Ele simplesmente está aqui dentro, na nossa forma de agir, na tentativa de cumprir essas leis. Ele está nas coisas, mas não se confunde com elas. Deus está aqui na terra, no animal, na fruta, na lua, mas ele não é isso tudo. Deus não prescreve, olha que importante isso, e aí a gente vê o autor disso, Deus não prescreve comportamentos. Fulano, você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, como a gente imaginou ao longo de séculos e séculos. Deus não determina um conjunto de regras a serem seguidas. Tem que ser assim. Se não for assim, já viu, hein? Logo, não há desobediência à sua vontade. Mas eu fiz isso, Deus ficou triste comigo, desobedeci. Não há pecado. Não é liberou geral, não. Não há pecado. Então, posso fazer tudo? Não. Aí nós vamos falar, por exemplo, mais adiante da lei de causas e efeitos. Você até pode fazer tudo, mas não deve. Por quê? Porque você vai consertar o que fez de errado. Então não vale a pena. Paulo disse, posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu vou sofrer. Então, Deus está aí, não é pecado, eu fiz errado, melhor que não faça, para não sofrer, para não fazer o outro sofrer. Ele escreveu ainda,
Deus não vigia, não fiscaliza, ele não pune, não castiga, não determina ou executa sentenças, né? Que nem o rapazinho lá da arca. Para o Espiritismo, Deus não precisa de ofertas, sacrifícios, promessas. Não concede graça, dom e favores. Não intercede. Não aceita pedidos. Não protege alguém em especial. Deus não atua através de milagres. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra, à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados, desencarnados do universo. Deus se estende pelo cosmo e o mantém. É o universo organizado e ordenado, esse Deus cósmico. Para a doutrina espírita, o universo é estruturado, as coisas não ocorrem ao acaso. Em tudo há causalidade, causa, não casualidade, causalidade, inteligibilidade, significado, padrão. Deus, para o Espiritismo, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O objetivo do ser é a evolução, a ampliação de sua consciência através da aquisição de conhecimentos. Ao construir a sua trajetória de vida, o ser inteligente amplia a sua percepção e compreensão da natureza, das coisas, das pessoas, de si mesmo, do cosmo, da estruturação inteligente do universo e, em consequência, o seu entendimento de Deus. Estamos entendendo cada vez mais Deus. Estamos vendo cada vez mais Deus. Continua essa pessoa. E então, as chamadas leis não são prescrições, mas entendimentos. Olha como mudou. Você tem que fazer isso. Não, é entendimento. Eu tenho que entender. Não tem a vara de marmelo na mão de Deus. Ele deixa aí, nos abre para que a gente entenda. Faça as coisas da melhor forma. A identidade com Deus não se faz, portanto, só pela obediência, mas através do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, da consciência, do serviço ao próximo. Aí sim eu estou me identificando com Deus, né? Todos os seres se relacionam com Deus, tal como as criaturas com o Criador. Na medida em que evoluem, ampliam a sua consciência dessa unidade criatura-criador. Vamos evoluindo, mais estamos juntos de Deus. Não por obrigação, Deus impondo. Não. Pela alegria de estar com Ele. Por estar seguindo a sua orientação. Todos os seres criam expressando Deus. Faz as criações expressando Deus que está dentro dele. E nesse sentido, pode-se compreender que Deus está presente em todos os seres. É o Deus onipresente. Pode-se compreender também que Deus é consciente através da consciência de todos os seres do universo. Deus onisciente. E por fim, Deus faz, age, constrói através de suas criaturas. Elas são instrumentos do amor, da justiça, da verdade, da evolução. A estruturação inteligente é operada pelas suas criaturas. É o Deus onipotente, pode tudo. Deus é vida, Deus é paz, Deus é amor, Deus é compreensão, Deus é inteligência, Deus é justiça, Deus é caridade suprema, onipotência, onipresença, onisciência. Deus é a verdade universal. Vamos pensar nisso? Vamos pensar. Esse Deus é enorme, não temos nem condição de imaginar por enquanto como que ele é. Combinado, pessoal? Vamos então
encerrar, peço então a todos que fechem os olhos e agradeçamos a Deus, nosso Pai maior. Agradeçamos pela oportunidade da vida, pela oportunidade do crescimento, da busca, do entendimento, por entendermos que esse Pai nos orienta sempre. Não está nos punindo, apontando o dedo, não está nos criticando, Ele está nos amando sempre. E sempre estaremos nós crescendo para cada vez mais chegarmos um pouquinho mais perto dele e sermos ouvidos ainda com muito mais força sobre o quanto amamos esse Pai. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, agradeço aí a companhia, desculpe ter passado um pouquinho da hora, tá, pessoal? Grande abraço, bom fim de semana e provavelmente a semana que vem nós vamos falar sobre, vamos interromper um pouquinho essa sequência, provavelmente vamos falar sobre mães. Falamos hoje do pai, sexta que vem a gente fala das mães, tá bom? Grande abraço, pessoal, muito obrigado pela paciência, tá? Bom fim de semana, tudo de bom. Obrigado, viu?